A criança brinca para se compreender, para se formar, e se afirmar na sua identidade. Faz isso com o outro, porque com o outro, cada um que lhe ajuda a ser quem você é se torna parte de você, você tece o sentido comunitário. Né? Então, eu acho que a grande perspectiva é as escolas se tornarem um tecido comunitário, sabe? O corpo docente ia descobrindo, aprendendo modos de se fazer também uma comunidade, para entender quem está diante de você e a comunidade onde esses meninos estão. E aí você encontra um diálogo para que sua escola seja única também, né? Para que ela reflita a natureza das pessoas que estão em volta dela, para que ela afirme as histórias, né, de mulheres maravilhosas, dignas, espetaculares, que nunca vão estar lembradas em lugar nenhum se não for a escola do bairro, a escola da comunidade que disser Dona Maria, né? Fulana. Aí o menino sabe que Dona Maria é a avó dele. Né? Quando ele vê Dona Maria, minha avó. Aí o outro que viu, Dona Maria. Né? Enfim, aqui no Alto Vera Cruz tem eu passei muitos anos no Alto Vera Cruz. Até hoje eu trabalho lá com as meninas de Sinhá, desde o início de constituição do grupo. Né? Dona Valdete me chama e eu vou lá. E fico lá anos aprendendo com ela, e agora sou parceiro das meninas de Sinhá. E quando a primeira coisa que a gente fez lá foi uma pesquisa sobre a história do lugar. E tinha uma senhora chamada Alice, que estava viva, que foi a primeira educadora do Alto Vera Cruz. Alice reuniu outras mulheres. Alice era uma menina. Ela reuniu outras mulheres na década de 50. E as mulheres todas abriram lata durante algum tempo, aquelas latas de manteiga grandes, sabe? Que eram, ainda vejo isso na porta de padaria, supermercado, umas latas de metal. Elas abriam aquelas latas e elas construíram a primeira escola. A Alice foi a primeira professora, deu aula gratuitamente nessa escola por muito tempo. Ela formou uma primeira geração ali de alunos do Alto Vera Cruz. Né? Agora, eu não vou falar de Alice, eu vou falar de quem? Né? Porque vou falar de quem para essas crianças? Assim, se eu tiver que dizer de uma mulher maravilhosa, vou dizer de muitas mulheres do mundo. Mas se faltar Alice, está errado, eu acho. Né? E é isso, eu acho que a gente precisa se fazer um tecido comunitário dentro da escola, sabe? Trazer para perto, tentar entender no limite o que nos une, sabe? Pensar a escola que nos serve melhor, interferir nessa escola, mudar os aspectos que não nos agradam, sabe? Para que a gente fique confortável dentro dessa escola, para que essa escola seja um reflexo da nossa identidade coletiva ali também, né? Chegou uma criança aí, ó. Então, penso isso, sabe, que um dos aspectos é esse, e aí você então dialoga com a comunidade, aprende a comunidade, faz da escola um reflexo dessa comunidade, emana e recebe dela, e a criança se forma tendo como exemplo, como as histórias do seu lugar, a geografia do seu lugar, a natureza do seu lugar, as questões ambientais do seu lugar, todos os problemas econômicos e todas as soluções que esse lugar produz. Enfim, isso não é fechar o olho para o mundo. Mas tem uma música do menino, não sei se essa música é do Papete, mas eu conheço com ele, que ele fala, se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava emprestar para vender. Aí fala, que ele fala tecer um... Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro muito bem, mas ele fala assim, que ele tecia uma coisa que era com um olho voltado para dentro e o outro aberto para o mundo inteirinho. É isso, né? É você não perder a perspectiva. O mundo começa aonde? Debaixo dos seus pés, velho. Começa na sua comunidade. Todas as questões que o mundo te apresenta estão debaixo dos seus pés, esbarram em você, aí você vai longe para discutir as questões raciais, as questões, sabe, do patriarcado, as questões coloniais, todas elas estão postas
no chão que você pisa. Então, você tendo um diálogo com isso, eu acho que você tem chance de produzir uma educação que responda a isso também. Estou falando, mas eu estou animado, então vou aproveitar. Só para lembrar de uma mulher maravilhosa, Macaé Evaristo. Macaé foi secretária de Educação aqui de Belo Horizonte. Depois ela foi secretária de Estado. E depois ela participou do governo Lula, foi para Brasília e atuou lá como uma mulher num setor lá que discutia a educação do campo e tal. Macaé, quando foi secretária, ela fez uma coisa maravilhosa, que não foi à frente. Ela mapeou, ela inaugurou um mapeamento das comunidades onde as escolas estavam, identificando tudo que era essencial para a construção do conhecimento das crianças que ocupavam aquela escola. Dona Maria, que era benzedeira, seu menino, que era o plantador, seu fulano, que tinha uma venda. Isso é aqui em Belo Horizonte, isso não é no interior, não. Dona Cicrana, que faz o melhor biscoito, sabe? Uma rede de informações que estava em torno da escola, e que a escola, então, podia sair de si mesma, né? Podia se destituir dessa perspectiva infernal que é de educar sempre, para aprender também. Então, você vai à comunidade. Onde é que está aqui em Belo Horizonte é cheio de guarda de Congo nos bairros, né? Aí você sabe onde está e vai lá e bebe. Onde é que tem um grupo de teatro? Tá? E era um mapeamento, sabe? Isso era formal, era política pública. Então, a gente tem muita coisa para recuperar, né, na construção desse processo. Roquinho, Oi? falando em... Que bom que você conseguiu chegar aí. Consegui. Larissa me ajudou, disponibilizou o link, salvou uma amiga. Que bom! Falando muito sobre escola, né? Eu acredito, né? E nas minhas memórias, eu acho que o grande espaço de brincar da escola é o recreio. Eu acho que é o lugar onde tudo acontece e que com o tempo foram diminuindo esse tempo e esse espaço de brincadeira tão rico para a criança, né? Então, na minha época, né, eu lembro muito da gente bater o sinal, correr para fora, catar bola para brincar de queimada, achar elástico para pular elástico, pular corda. Tinha uma palmeira gigante na frente da minha escola e ficava os galhos soltos. A gente subia nela, não sei como que a gente conseguia fazer isso, mas a gente subia, se pendurava e se balançava. Nunca ninguém se machucou, saiu ferido, mas eu vejo assim como a gente já poderia ganhar se a gente aumentasse, né, esse espaço, esse tempo de brincar e desse mais oportunidade para a criança, né? Que quando ela fica muito tempo lá trancada em quatro paredes, e o que ela faz, né? Quando ela vai para o recreio, ela já sai berrando e se extravasando, né? Que é uma necessidade desse corpo. E que eu não trabalho em escola hoje, né? Atualmente eu estou num espaço de brincar, então estou no meu paraíso, mas eu acredito que os professores que estão em escolas que poderiam se aliar com as direções para tentar aumentar esse tempo de brincar. A escola tem essa liberdade, né? Tira 5 minutos, digamos, de cada aula aí dos períodos e você ganha um tempo para a criança, né? E vai fazer não só bem para a saúde mental dela, emocional, e vai ajudar também no cognitivo. Então, tudo se encontra e dá essa potência. Era isso. Mas acho importante uma coisa também assim, que a gente precisa pensar da escola como um lugar de construção de um ensino, né? Assim, é um conhecimento. É um conhecimento, tem ali um conhecimento formal. Então, eu penso que se a escola já trouxesse o menino para o movimento que o brincar propõe, falasse assim, olha, é matemática? Então vamos ali. É geografia? Vamos ali. Levanta aí. É artes? Vamos ali ver o mundo. Sabe? Toda a história. Vamos ali ouvir Dona Maria. E tal. Já seria um incrível, né? E aí a gente precisava pensar todas as estruturas comprometidas, porque a gente precisa...
eu não sei como que vai ser, mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai precisar se responsabilizar de uma maneira mais ampla, assim. E isso é política pública. Isso, para mim, hoje é política pública. Assim, é em quem a gente vota, em quem a gente escolhe para gerir durante um bom período de tempo a cidade que a gente mora, o estado que a gente mora e o país que a gente ocupa, né? Porque é uma escolha política, assim, de pensar, as escolas vão ter liberdade para dizer, erga aí, vamos lá. Eu vou te ensinar geografia, é a geografia convencional. A revolução está no método. Levanta, tira o corpo da inércia. Vamos pisar sobre o mundo. Aí pronto, já é. Né? Porque é preciso. O mundo precisa. Porque o menino precisa se educar também fora das instituições. Né? A institucionalização da infância é uma questão. Porque por mais que a escola seja massa, ela vai, claro, ter regras que não são as suas. Né? Então, você precisa aprender, elaborar ou ter uma experiência em que você aprenda a construir as regras. É claro que a escola, ela mesma, à medida em que ela evolui e reflete, ela pode ser corresponder a esse nível, porque o que a criança quer é isso. Ela quer aprender as regras para elaborar a convivência, né? As regras que vão te permitir o diálogo formador. Né? Ela não quer aprender a obedecer. Obedecer não interessa a ninguém, velho. Ao ser humano novo, então, é trágico. A criança que né, é terrível. Então, a escola pode desafrouxar uns parafusos, mas a escola tem seus limites. Mas o mundo precisa aprender a educar também. A gente precisa retomar um estado de comunidade, que é esse para além da escola, um estado de comunidade que cuida das crianças, assim, que as crianças então podem de certa forma circular e exercitar aquilo que vai ensinar para elas o sentido profundo do que é liberdade, que é Gosto muito estruturante. eu gosto muito de pensar assim, trocar, né? O obedecer pelo respeito, que já muda muita coisa. Então, até é uma troca significativa, né? Você respeitar, que é o seguir as regras, né? E eu não sei, alguém chamou aí só para dizer isso. As crianças, por exemplo, vão brincar. Aí, às vezes, eu estou no mato com as crianças. Às vezes, agora mesmo eu fui num lugar, as crianças. Agora já tem um ano, porque estamos nesse estado. E as crianças, velho, entraram dentro de um córrego. É claro que antes a comunidade, fui lá, as pessoas foram comigo, as pessoas disseram que podia. Mas, de qualquer forma, quando as crianças entraram nesse córrego e começaram a ir muito longe, aí eu comecei a subir. Arará. Falei, Jesus, seja louvado. Eu fiquei meio com medo assim, daquele estado, né? Fui relaxando, entendendo que as crianças conheciam aquilo ali muito melhor do que eu e tal. E nós passamos, toda vez que eu vou a essa comunidade, eu passo 15, 20 dias, nós passamos 15 dias dentro desse córrego. E elas vão e elas vêm. Quer dizer, é um estado de liberdade. Eu é que estou aprendendo ali, eu fico olhando. Elas sabem tudo. Agora, uma falou, vamos buscar o barro azul. E eles trouxeram um barro que é cinza, azulado. Depois eles foram buscar um barro amarelo, cor de ouro. Eles sabiam onde estava tudo, vinham com as camisas assim, lotadas e começaram a construir coisas e tal, com esses barros, enfim. Quer dizer, um certo estado de liberdade necessário que a comunidade é que dá. Né? A comunidade é que dá. Mas você disse, eu ia dizer isso, a criança nem nomeia, né? Ela sabe o que ela quer, ela precisa. Né? Ela sabe que a regra é necessária, a disciplina é necessária. Mas o que ela quer não é ser disciplinada. Ela quer aprender a construir as regras que vão favorecer aquilo que importa. Né? Aí está tendo uma manifestação aqui, o povo gritando. Vixe. A participação, né, Roquinho, que enquanto você estava me falando, né, me veio muito uma coisa do quanto a infância, a gente, como sociedade, não dá crédito para a infância, né, para esse saber da infância, do corpo, do brincar, disso que você falou, né, eles sabem o que eles querem aprender as regras, a construir junto, né, eles querem fazer junto. E eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, sobre a questão do espaço também, né, nessa relação do brincar, né, e desse desenvolvimento
profundo da criança, assim, de pensando em espaços não naturais, a escola, por exemplo, né, que a gente tem o recreio, e que quando muito você tem ali a quadra, né, como aquele espaço principal do brincar, né? Você sai correndo enlouquecido e aí tem aquela quadra. E eu vi uma vez um projeto que eu achei muito legal, assim, que era sobre feminismo, né, para questionar, pensar o feminismo na perspectiva do espaço, e era repensando o espaço do recreio a partir do que as crianças falavam. Como é que você se sente no recreio? O que você brinca? Onde você brinca? Né? Quais são os conflitos, identificando. E aí perceberam que as meninas ficavam espremidas no canto o recreio inteiro, porque a quadra era dos meninos, né? Aquele é o espaço, o esporte é o espaço masculino. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação também com o espaço, né? Tem duas coisas que parecem. Essa pode parecer que vai contra o que você está dizendo, mas não é. Que é só para ressaltar o caráter de força e disposição da infância, que é, para mim, a única coisa que impede uma criança de alcançar o movimento que lhe forma em interação com o outro é um adulto miserável. É um adulto que dispara, não faça, sabe? Que se impõe com aquela autoridade miserável, sabe? Que a gente sabe, em algum momento a gente já cruzou com essa pessoa, não é? E que, por incrível que pareça, daí a pouco, se a gente não toma cuidado, a gente vai virando essa pessoa. A pessoa que a gente menos gostava na infância, daí a pouco você está fazendo o que essa pessoa fazia, né? Você vira o ranzinho, o cara que fura a bola e tal, né? Ô Maria, perdi aqui um segundo. E lembrei. Então, a criança é capaz de brincar nas condições menos favoráveis, nos espaços mais miseráveis, sabe? Eu lembro de eu brincando, morava num beco, a gente tinha um beco, que era um beco mínimo. A gente brincava de bola nesse beco. Né? Mas nós tínhamos uma família ali, um povo próximo, uma galera que era amiga, sabe? Que era todo mundo gente unida e tal, a gente se sentia seguro, então a gente brincava ali, e podia brincar ali, era o nosso espaço. É claro que um espaço maior, mais amplo, amplia as dimensões interiores. Eu penso isso. Quanto mais amplo é o horizonte, quanto mais ampla é a reverberação disso em você. Quanto, né, mais longe seu olhar, mais volta. Então, isso não é o ideal, mas as crianças resistem. Eu contei agora que a Lelé, fui com a Lelé numa escola, e a Lelé viu as crianças numa escola grande aqui de Belo Horizonte, as crianças brincando em cima de uma mesa, pegaram aquele branquinho, que é o negócio que eles... Sabe, um apagador, não sei como é que chama. Desenharam uma amarelinha em cima de uma mesinha de cimento e estavam brincando assim com os dedos. Pulando a amarelinha com os dedos. Né? É só para reforçar o caráter revolucionário, a importância que esse negócio tem para a vida da criança e como que ela busca superar essas dificuldades. Ela só não supera mesmo isso, o adulto miserável. O adulto é muito poderoso. As crianças amam os adultos. Quando um adulto estende a mão e ajuda a criança a caminhar na direção de si mesma, né? A criança ama. Ela ama brincar, ela ama a natureza, ela ama outra criança e ela ama o adulto. Está tudo ali, ó, o adulto que lhe serve, que lhe ajuda. Né? Em contrapartida... É a Carla falando. Além de amar, que eu acho que é a nossa maior responsabilidade, as crianças confiam nos adultos, né? As crianças pequenas, principalmente, confiam cegamente no adulto. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme em relação a isso. A não ferir o coração das crianças, né? Muito. Muito. E não perder a oportunidade de nós sermos o melhor de nós, né? Quando você estende a mão e faz esse exercício, o que você faz o que você ganha com isso é infinito, né?
ganha o amor de uma criança, que é aquela que mais tarde vai olhar para você, já velha, e dizer, olha, adoro esse cara, velho. Né? Eu tenho um tio assim, que é um vagabundo, sabe? Ele viveu solto por aí, mas ele conversou com todas as crianças da família, ele dava muita atenção e tal. Então, ele é a pessoa que, às vezes, eu preciso me lembrar dele para eu ser o melhor de mim com uma criança que está me exigindo. Né? Enfim. Mas eu acho que tem isso, sabe? Assim, a criança, ela tem essa força para superar as questões que estão postas, mas isso não é o ideal. O ideal é a vastidão, o ideal é a natureza, o espaço complemento, né, amplo. Você estar e olhar, compreender as coisas essenciais, tendo a infinitude como parceira, né, vai reverberar. Né? Claro que uma parede reverbera também, a distância de uma parede, mas a infinitude reverbera. Ter a natureza e as dimensões da natureza como modo de compreensão das coisas é o ideal, é por aí. Mas acho, viu, Maria, só dizer isso aqui, eu juro, fecho, que é muito importante pensar isso que você está dizendo de maneiras gerais. Assim. As crianças, elas não pairam sobre os conflitos e sobre os contextos, elas estão inseridas. Todas as questões reverberam fortemente na criança. Né? Nós estamos num estado miserável, esse estado de pandemia silenciou muita gente, maltrata muita gente de uma maneira que a gente não compreende, a gente não sabe. E então é preciso pensar a criança, mas é claro que você só vai dar conta disso se você tiver responsabilidade e a capacidade de ler amplamente a criança com a comunidade em que ela está, em que família ela está inserida, em que contexto social, e aí você pode, então, elaborar meios de diálogo e respostas coletivas a essas circunstâncias. Né? Mas eu acho que é impossível construir essa educação familiar, escolar, comunitária, sem discutir, por exemplo, questões que, por exemplo, o racismo e a infância. Né? O sofrimento mental e a infância, o feminismo e a infância. Né? Porque se você não discute isso, se você desamarra determinados nós que prendem quem cuida da criança, a criança tem um cuidado sempre limitado. Né? Você precisa discutir, né? E aprender meios de entender como é que a criança circula e sofre as consequências desse processo.